essa é a equação de saponificação. Eles são óleos ou gorduras, né, que são os ésteres. Eles sofrem reação de hidrólise ácida ou básica. A hidrólise ácida, ela produz o glicerol, os ácidos graxos e os constituintes. E a básica, ela produz o glicerol, os sais desses ácidos graxos. Esses sais são os que chamamos de sabão. Aquecendo a gordura em presença de uma base, nós realizamos uma hidrólise básica, né? Um triéster de ácidos graxos e um glicerol. É a ação de saponificação. Esse é o fluxograma do processo de saponificação. Os produtos utilizados são hidróxido de sódio ou de potássio e os óleos e as gorduras animais ou vegetais. O processo de obtenção industrial é bem simples, né? Coloca soda, gordura e a água na caldeira, com a temperatura mais ou menos 150 graus, deixa reagir por algum tempo, mais ou menos 30 minutos. Adiciona o cloreto de sódio, que auxilia na separação das duas fases. Na fase superior, que é a polar, encontra-se o sabão, e na fase inferior, que ela é polar, a glicerina, impurezas e possível excesso de soda. Realiza-se uma eliminação da fase inferior e a fim de garantir a saponificação da gordura pela soda. E por último, adiciona-se água e hidróxido de sódio à fase superior, repetindo essa operação quantas vezes for necessário. E aqui segue o fluxograma simplificado do processo. A glicerina ou glicerol é o subproduto da fabricação do sabão, né? Então, por esse motivo, toda fábrica de sabão pode vender a glicerina. Ela pode ser adicionada aos cremes de beleza, sabonetes, porque ela é um bom umectante, né? Ela mantém a pele umidificada. Em produtos alimentícios também. E a aplicação da glicerina pode ser conhecida no explosivo. Uma outra aplicação da glicerina são nos explosivos, né? Conhecidos como as nitroglicerinas. Os umectantes, como a glicerina, eles têm a função de interagir com a superfície dos materiais, né? Pele, cabelo, produtos alimentícios. E eles também interagem com a água, né? Através de ligações de hidrogênio. Esse moço bonito aí em cima era Alfred Nobel. Ele nasceu na Suécia em 1833. Ele dedicou seu estudo à nitroglicerina. Só que esse líquido ele foi descoberto em 1847 pelo italiano Ascanio. Era o explosivo mais potente conhecido na época, mas ele possuía o inconveniente de explodir de modo imprevisível. Em 1864, uma explosão destruiu sua fábrica e matou seu irmão. A nitroglicerina, se ela tivesse embebida em uma terra infusória de um pó proveniente de algas com alto conteúdo de sílica, só explodiria caso fosse detonada com um pavio em chamas. Estava então inventada a dinamite, com o qual o Nobel viria a enriquecer. Em 1895, ele deixou sua fortuna para a Fundação Nobel, que distribuiria anualmente um prêmio para as personalidades que se destacassem na ciência, na literatura e no progresso pela paz mundial. O sabão ele exerce um papel muito importante, né, na limpeza, porque ele consegue interagir com a parte polar, que seria a água, e a parte apolar, que é a parte da gordura. A cadeia polar hidrofóbica e a cadeia polar hidrofílica. As moléculas que constituem sabão, elas possuem características polar e apolar, né? Então, quando entram em contato com os líquidos, polares ou apolares, dissolvem-se, interagindo com as moléculas desse líquido. Ocorre, então, uma redução do número de interações entre as moléculas do líquido e dissolvente. E, como consequência, reduz-se amplamente sua tensão superficial. Por esse motivo, os sabões de detergente eles são chamados de substâncias tensoativas. Como efeito, observa-se que quando colocamos o sabão em água e agitamos a solução, forma-se espuma em sua superfície. A espuma, ela não significa questão de limpeza. Como vocês podem perceber com o vídeo feito, o sabão ele quebra a tensão superficial da água, afastando assim o orégano. Agora vamos falar um pouquinho sobre os detergentes. Os detergentes sintéticos eles atuam da mesma maneira que os sabões, né? Mas só tem a estrutura um pouco diferente. Os sabões são de sais de ácido carboxílico de cadeia longa e os detergentes sintéticos, na grande maioria, são de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Os detergentes eles podem ser produzidos por reações de sulfonação de alcanos de cadeia longa. A diferença entre os sabões e detergentes são a forma de atuar em águas duras e em águas ácidas. Os detergentes eles não perdem sua ação tensoativa, enquanto o sabão perde grandemente, porque eles reduzem até perder o seu poder de limpeza. Nessas águas ocorre uma interação entre a molécula do sabão e os sais de cálcio ou magnésio.
O produto dessa reação ele precipita com o sal insolúvel. Os sabões, como eles têm substâncias de natureza viva, os óleos ou gorduras, eles podem ser biodegradáveis. Mas os detergentes sintéticos não. Eles são um grande causador de poluição no meio ambiente. As experiências mostram que os detergentes de cadeia carbônica não ramificada eles são biodegradáveis, ao passo que os de cadeia ramificada não são. Os sabões e detergentes utilizados na residência chegam no sistema de esgotos e acabam indo parar nos rios e lagos. O movimento das águas dos rios, mares e lagos forma essa espuma na superfície e aí impede a entrada do oxigênio, acabando com a vida existente. Em regiões que há água dura, os fabricantes adicionam ao produto um agente sequestrante, que ele é capaz de retirar os íons de cálcio e magnésio antes que eles precipitem no sabão. Esses agentes eles são nutrientes de algas e eles facilitam a proliferação delas. Um crescimento exagerado impede a entrada da luz solar.